Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicada na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando as suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando esclarecimento através de um dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 984 86 7633 ou pelo e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. E nós aguardamos então o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras às 2h30 da madrugada e nos domingos às 20h50, 10:50 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, você vai encontrar os 4 últimos programas e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, todos os nossos programas gravados. O nosso estudo de hoje é a mensagem número 51 do livro Pão Nosso, Socorre a Ti Mesmo, que nós vamos ouvir na voz do nosso conselheiro da nossa fundação, João Nogueira. Do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, autoria de Emmanuel, Socorre a Ti Mesmo. E Emmanuel se baseia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 9, versículo 35, quando diz: pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Comenta Emmanuel: cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue. Todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e saudáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Mais uma vez, nós estamos diante de uma página do Emmanuel realmente muito importante para o nosso aprendizado. Ele vai se basear no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35, que diz:
pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Então, quando ele se refere ao mestre, né, ele mostra que o mestre pregava e curava. E nesse capítulo 9 do Evangelho de Mateus, Mateus nos relata diversos momentos em que Jesus faz curas. Então ele começa: trouxeram a Jesus um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, de todos aqueles que o trouxeram, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E aí, ainda assim, os escribas que estavam próximos diziam: ele blasfema. E aí Jesus, sabendo dos pensamentos deles, né, perguntou: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Então essa aqui é a primeira passagem que Jesus tem oportunidade de mais uma vez curar e ensinar, né? Porque aqueles irmãos que estavam lá junto, né, principalmente os escribas, não acreditavam. E Jesus mostra, né, que o coração do homem é que vai comandar o seu sentimento. Então, é possível curar aos outros e curar a si mesmo. Depende de como nós direcionamos o nosso pensamento, as nossas ações, o nosso coração. Mais adiante, Jesus também, ouvindo as pessoas falando, né? Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Aí Jesus diz: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Então essa passagem também é bem conhecida, né? E Jesus ainda complementa: ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, a crítica que era feita a Jesus, de que ele estava lá comendo com os doentes, estava sempre junto de pessoas consideradas naquela época, né, os publicanos, por exemplo, os pecadores, que eram pessoas de má vida. Então, ele dá o ensinamento, né, que aqueles é que precisam de médicos, são os doentes. Os sãos estão bem, não há necessidade do médico. Né? Mais adiante, ele cura, né, uma mulher que tinha uma hemorragia, né, um fluxo de sangue permanente, e ele a cura. E ele diz que a tua fé te salvou. Né? Mais adiante, ele encontra uma menina e as pessoas choram porque ela está morta. Ele diz: não, ela está dormindo. E riram de Jesus. E aí, Jesus entra na casa, pega na mão da menina e a menina se levanta. E aí a notícia se espalha, né? Mais adiante, 2 cegos vêm seguindo Jesus, né? Tem compaixão de nós, filho de Davi. E aí, quando chegaram lá na casa, os cegos se aproximam e Jesus diz: credes vós que eu possa fazer isso? E eles dizem: sim, Senhor. Tocou nos olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E Jesus expulsa o demônio, o mudo fala e a multidão fica maravilhada. Dizem, né? Nunca tal se viu em Israel.
Então é impressionante, né? As várias passagens, e Jesus sempre recomenda, né? Mas as pessoas não conseguem e acabam divulgando e aumentam. Mas o importante é que Jesus estava lá, curou as pessoas, deu oportunidade, e aqueles que não foram curaram, porque não tiveram fé, porque não era o momento, né? Não estavam preparados ainda para vencer aquelas enfermidades. E aí nós chegamos aqui no versículo que o Emmanuel tinha separado, o versículo 35, e aqui Mateus registra: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então observem que Jesus é o grande exemplo. Primeiro ele ensina, depois ele vai buscar curar as pessoas, as doenças, no povo de uma maneira geral, né? Porque Jesus tinha compaixão daquelas pessoas, né? Exatamente como o pastor, né, que está arrebanhando as suas ovelhas. E aí um dos discípulos diz, né, ou melhor, Jesus diz aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então nós sabemos em todas as nossas instituições, qualquer que seja a religião, que ceifeiros, trabalhadores, são muito poucos. A grande dificuldade de toda a divulgação do Evangelho é que exatamente falta gente para divulgar o Evangelho, mas não é para falar. Falar tem muita gente que fala. Mas divulgar como Jesus divulgou, pelo exemplo, mostrando na prática o que é ser evangelizado, o que é ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Então não basta falar, tem que fazer. E o que Jesus mostrou? Pregava e curava. Aí nós vamos dizer: mas eu não tenho esse dom da cura. Parece que não. Mas nós podemos ser semeadores. E vamos semear, vamos fazer a nossa parte. E nós vamos conseguir. E o Emmanuel, então, ele relembrando que Jesus pregava o Evangelho e curava as enfermidades daquele povo, Emmanuel nos traz aqui uma página muito interessante, que eu vou precisar de dicionário aqui, vou tentar traduzir alguns termos que ele usa, que não são termos comuns para nós, é mais da área médica, né? Mas então Emmanuel nos diz: cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Ele está falando para cada um de nós. A catarata a maioria das pessoas conhecem, né? Aquela membrana que vai dentro do olho, ela vai se deteriorando e vai deformando a imagem. É uma cirurgia hoje muito simples, eu já fiz as duas. Voltei a dirigir à noite, voltei a andar no escuro com a maior tranquilidade. Se alguém tiver problema de catarata, principalmente depois dos 60, procura um médico, faz e a visão vai voltar com uma qualidade impressionante. Conjuntivite é a inflamação dessa membrana, né, que nós temos no olho e é irritante, o olho dói, você fica com dor de cabeça, não enxerga direito, é um sofrimento grande. Então, para curar a catarata, conjuntivite é fácil, colírio, cirurgia e resolve, mas nós temos que curar a nossa visão espiritual, ou seja, a matéria a medicina cuida, mas do espírito cada um deve cuidar de si. Nós somos espíritos, precisamos nos curar das nossas dificuldades. E o Emmanuel nos diz: defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Se defender da surdez é fácil, é só não usar aparelho muito forte do ouvido, não é? O som muito alto, principalmente esses que a gente coloca direto no ouvido,
E o pessoal bota o som que o vizinho está escutando, né? Está destruindo o seu ouvido. E pode usar também um aparelhinho para poder ouvir melhor, depois que a audição já está prejudicada. Mas Emmanuel está nos dizendo aqui que nós temos que melhorar a maneira de registrar o que as pessoas estão falando. E aquilo que as pessoas estão pedindo a nós. Então, é ouvido de ouvir realmente. O que essa pessoa está me pedindo? Às vezes ela está ali conversando com a gente, mas ela está pedindo socorro. E nós temos que estar atento para esse irmão que está pedindo ajuda, e se a gente pode ajudar, por que não? É aí que a gente cresce espiritualmente. Aí o Emmanuel nos diz: medica a arritmia e a dispneia. A arritmia é o ritmo do cardíaco, né, alterado. O coração bate alteradamente, né? Ele bate várias vezes, dá uma paradinha, bate de novo. Então as batidas ficam irregulares. E a dispneia é aquela respiração que parece que a gente não completa, fica faltando um pouquinho de ar, né? Então, Emmanuel diz: medica a arritmia e a dispneia. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendência. Quais são as emoções que eu estou tendo? Eu estou tendo emoções vibrantes, pesadas. Então eu estou acelerando o meu coração, eu estou tendo dificuldade, né, com essa minha impulsividade do meu coração, né? E vem a neurastenia, que é uma debilidade do sistema nervoso, o esgotamento, fico cansado. Então isso tudo se junta. Por quê? Porque nossas emoções, a nossa impulsividade está muito forte. Então a gente se irrita com tudo, a gente quer brigar com tudo. Tudo a gente leva a ferro e fogo, né, como se diz. A pessoa fala qualquer coisa, você já se ofende e já quer retrucar, já quer criar problema, dificuldade. Então nós temos que aprender. Uma das maneiras é a oração, é a melhor de todas. Sentiu que a gente está se alterando muito? Para, respira, entra em oração. Existem mantras, né? Músicas suaves, vai ouvir uma música clássica suave, vai cantar um hino, tantos hinos religiosos ali, tanta música bonita, tanta coisa boa. Se acalma, respira. E o Emmanuel nos diz: persegue a gastralgia, que é a dor de estômago, mas educa teus apetites à mesa. Ora, se eu saio daqui toda sexta-feira, vou lá no restaurante e tenho uma feijoada, e eu como tudo que tem direito e mais alguma coisa, passo da minha medida, eu vou ficar com dor de estômago. E como é que eu vou voltar para trabalhar aqui na sexta-feira à tarde? Então, já sabendo disso, eu tenho que educar o meu apetite. Eu vou comer a feijoada? Vou. Mas não vou me empanturrar de feijoada, caipirinhas e outras coisas mais que vai me fazer mal. Vai me dar dor de estômago. Emmanuel nos diz: melhora as condições do sangue, todavia não o sobrecarregue com resíduo de prazer inferior. Vícios de toda ordem. Se eu bebo, se eu fumo, se eu uso drogas lícitas ou ilícitas, eu estou contaminando o meu sangue muitas vezes. Então eu tenho que aprender a cuidar disso tudo. Tá? Emmanuel nos diz: guerreia a hepatite. Entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. A hepatite tem medicação, ela tem cura. Então a gente faz o tratamento, a gente fica bom. Mas o fígado é um órgão que ele sofre muito, principalmente com a raiva. E quando eu fico com raiva, quando eu seguro a minha raiva, o fígado sente. E aí vem a hepatite com o tempo, né? Alguns alimentos, algumas bebidas também provocam a hepatite. Então a gente deve evitar tudo isso. Emmanuel nos diz ainda: remove os perigos da uremia, quer dizer, o acúmulo de ureia no sangue. Então ele nos diz: não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Qualquer coisa que ataque o rim, existem bebidas muito fortes que atacam os rins. E a gente vai sofrer depois, querendo ou não. Então,
Que venenos são esses que eu estou colocando para dentro? Não é só a bebida, né? São os venenos que eu absorvo do meio ambiente, né? Das minhas emoções. E ele fala ainda: desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com os teus pés, braços e mãos. Existe um estudo que diz que cada órgão desse está ligado a um sentimento, né? Então o reumatismo, as famosas dores nos nossos joelhos, das nossas juntas, são reflexos do nosso orgulho. Então, uma das explicações é que a gente não gosta de dobrar o joelho, porque dobrar o joelho é o símbolo de submissão. Então a gente deve dobrar o joelho, sim, para Deus. Em alguns momentos nós temos que dobrar o joelho para a verdade, ainda que a gente não goste, ainda que não seja o que eu queira, mas a verdade diante de mim, eu tenho que dobrar o meu orgulho. Emmanuel ainda nos diz: sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Então, se eu estou com o meu cérebro aqui em desequilíbrio, só pensando bobagem, eu tenho que tirar esses pensamentos que me atrapalham e pensar no idealismo superior. Para onde eu quero ir quando eu desencarnar? Qual é a minha ideia de céu, de felicidade, de nirvana? Tá? Quais são os atos que me fazem elevar? É isso que eu vou buscar. Emmanuel nos diz: consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Então, o que Jesus fez, mostrando que a gente deve pregar o evangelho para as pessoas e curar as enfermidades, nós temos que fazer primeiro para nós. Então, a nossa própria cura nós podemos fazer, desde que toda hora nós estejamos lembrando o evangelho de Jesus. Para que eu vou ter raiva? Para que eu vou deixar o meu orgulho me dominar? Para que eu vou exagerar na minha alimentação? Por que eu vou me indispor com as outras pessoas? Então, tudo isso eu tenho que estar vigilante. Porque o Emmanuel ele justifica: os nossos órgãos são vivos e são educáveis, ou seja, depende de nós. Da mesma maneira que nós fazemos exercícios físicos para trabalhar o músculo, para trabalhar as articulações, nós temos exercícios mentais para manter o equilíbrio da mente, o equilíbrio emocional. Nós temos que educar os nossos pensamentos, o nosso corpo, para canalizar todas as nossas energias para realizar o bem. E aí Emmanuel conclui, né? Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, os remédios humanos não vão passar de medida em trânsito para inutilidade. O remédio melhora, mas não cura. Quem vai nos curar somos nós mesmos, através do nosso pensamento purificado, da minha vontade firme, perseverante de me melhorar, de só fazer o bem. Ainda que eu pense o mal, eu me esforço para realizar o bem. Então eu estou pregando o evangelho para mim, eu estou curando as minhas enfermidades, e aí sim eu posso pregar o evangelho para os outros pelo meu exemplo e vou ajudar os nossos irmãos a curarem as suas enfermidades. Parece tão simples, né? E o Emmanuel coloca claramente para nós aqui o que nós devemos fazer: vigiar, orar, ação no bem e, a todo momento, cuidar dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas intenções e das nossas omissões. Muitas vezes a gente erra porque se omite quando deveria intervir para gerar o bem, onde quer que nós estejamos. Então, meus irmãos, mais uma vez, Emmanuel, baseado no Evangelho de Mateus e no exemplo de Jesus, nos ensinando o caminho que nos leva à felicidade e à nossa paz verdadeira,
para cada um de nós. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.